Olá meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. O vídeo de hoje está especial, é que a minha palestra caiu como uma bomba na bolha católica, né? E aí começaram algumas reações. A primeira foi do Diácono, que eu já respondi, fiz um vídeo, se você não assistiu, assista esse vídeo, vou deixar aqui no card. E agora é a reação ao meu amigo Eduardo Faria, né? Um abração, Eduardo, né? A gente está se dando muito bem, ele faz vídeos e eu refuto. Eu faço vídeos e ele refuta, né? Tá muito tranquilo, não tem nada de ataque aqui, como o Diácono disse, né? Aqui a gente está numa democracia total das redes sociais. Mas enfim, os católicos, como são muito amorosos, eles reagiram ao meu vídeo, né? E reagiram até de uma forma, assim, surpreendente. Menos de 24 horas, o meu vídeo teve mais de 1000 comentários e a maioria esmagadora de católicos. Eu só lembro de um episódio assim, quando eu denunciei as festas da Unesp aqui na minha cidade, né? Tinha drogas, tinha coisas imorais, tinha bebidas, e isso lá para os calouros, meninas novas que estavam entrando, e essa parafernália, essa pouca vergonha. Eu fiquei sabendo e denunciei no antigo Facebook, né? Assim que o Facebook estava começando, estava pegando fama, e ali, menos de uma hora, eles vieram como bandos, os alunos da Unesp, vieram como bando, mais de 500 comentários no meu Facebook, né? Aí eu tive que, claro, bloquear todos eles, porque senão eu não conseguia trabalhar mais no Facebook. E agora eu me lembrei desse episódio, né? Falei assim, puxa vida, como que o fanatismo produz reações assim inesperadas dessas pessoas. Mas enfim, eu agradeço aí os católicos que comentaram e eu vou continuar aqui reagindo. Desta vez agora o Eduardo fez um vídeo falando, ele picotou o meu vídeo em partes e eu vou seguir, vou obedecer essas partes que ele fez e vou reagir a essas partes. Como eu não terei tempo de fazer tudo de uma vez, para ficar muito longo, ele levou quase 2 horas, é muito chato, é muito enfadonho, né? E ele fala devagar também, é complicado. Então eu vou seguir a sistemática dele, eu vou pegar as partes e vou refutando, mesmo porque semana que vem eu não estarei aqui, eu estarei de viagem, estarei dando férias para minha cabeça, então eu sou talvez daqui 2 semanas que eu voltarei a fazer algum vídeo sobre este tema, ainda reagindo ao vídeo do Eduardo Faria. Muito bem, sem mais delongas, aperte o cinto, pegue a sua pipoca que o show já vai começar. Mas antes de mais nada, você já deveria ter deixado aquele like maroto aí para deixar o meu dia mais feliz, tá ok? Então, lasca aquele like, deixa o seu comentário, o que você gosta dos meus vídeos, você concorda, não concorda, o que você acha do Eduardo Faria. É claro que você é católico, você vai enaltecer a figura do Eduardo. Se você for meu seguidor, você vai ficar do meu lado, claro. Mas o importante é você comentar aí e deixar o seu like também. Se não é inscrito, se inscreva em meu canal, seja meu seguidor também nas redes sociais. Sem mais delongas, nós vamos aqui colocar o vídeo dele e partes por partes nós estaremos reagindo ao vídeo dele, ok? Então vamos lá, deixa eu ver onde está o vídeo. Vamos começar do princípio, que é o óbvio, né? Veja o nível que a pessoa chegou. Ela tem cabelo de santo em casa. Eu achei maravilhosa essa fala. Obrigado, Paulo. De nada, Eduardo. Estamos às ordens aí. Precisou, nós estamos aí, tá? Dentro da fé católica, dentro da fé de sempre. Infelizmente, não tão profundo quanto eu gostaria. A conversão para um católico é diária e quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu tenho a sensação que eu estou só com a pontinha do dedo na água, eu quero mergulhar de fato, eu quero ir para águas mais profundas. Mas deixa eu explicar aqui o que ele falou. Cuidado que você vai se afogar nessas águas profundas, né? São águas perigosas, Eduardo, águas perigosas, né? Eu vou deixar aqui uma recomendação de Paulo, que cai muito bem nisso que você falou, tá? Sobre estudar, sobre querer se aprofundar, né? Chegar ao fundo do poço. E olha o que Paulo diz sobre essas pessoas que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como James e Jambres, que resistiram a Moisés. Esses também, diz o apóstolo Paulo, resistem à verdade.
sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Tá? Isso tem um nome no meio evangélico, Eduardo. Isso chama-se apostasia. Isso não é transição, isso não é conversão. Isso chama-se apostasia. A conversão é apenas quando você se converte à verdade da fé cristã. Agora, a Igreja Católica, ela está num caminho oposto a esta verdade. São os caminhos que levam a Roma, que é diferente e oposto dos caminhos que levam a Cristo. É completamente diferente. Então, quando alguém, eu disse muito bem na minha palestra, se converte à Igreja Católica, e ele vai condizer com isso, tá? Ele vai falar, ele vai reproduzir essa minha fala, que ele não foi na Igreja Católica achar Jesus, ele foi atrás do catolicismo, por alguma coisa que chamou a atenção, que ele acha que faltava na vida espiritual dele, e ele foi engodado ali pelos pacotes bonitos, belos, bem assim coloridos que o catolicismo faz para engodar as pessoas. Ele foi atrás disso. Então, ele foi direto para a igreja. Essa é a diferença. Quando alguém se converte do catolicismo para as igrejas evangélicas, elas vão atrás de Jesus. Quando um evangélico vai para o catolicismo, ele vai por causa da igreja, né? O próprio programa dele já fala, de volta para casa. Que casa é essa? A Igreja Católica. A Bíblia me tornou salvo, cristão, conhecedor de Cristo? Não, a Bíblia me tornou católico. Então, tudo leva para a Igreja Católica. Então, essa é a grande diferença entre a conversão de um católico e a conversão de um evangélico. Mas muito bem, vamos prosseguir aqui e deixar o Eduardo Faria falar, né? Vamos deixar ele, é falta de educação nossa. Isso daqui que ele disse é uma meia-verdade. Por quê? Porque eu costumo dizer que quando eu me tornei católico, eu não abandonei o que eu já cria. Não foi simplesmente uma conversão, mas foi muito mais uma transição. Eu não rejeitei o que eu sabia sobre Cristo, sobre a igreja, sobre as escrituras, sobre a igreja sim, mas sobre Cristo. Sobre as escrituras sim, porque nas escrituras originais você não tem 73 livros, você só tem 66. Então sim, você rejeitou um cânon verdadeiro a favor de um cânon forjado. E outra coisa, a igreja, é claro, né? Você encontrou uma igreja estatal, uma igreja forjada na Idade Média, que juntou em torno de si um monte de lendas, de heresias, de misticismo, que não condiz com o verdadeiro cristianismo. Você rejeitou um evangelho limpo e se apegou a fábulas católicas. Tá? Você realmente rejeitou muita coisa, Eduardo. Tá? E não foi só isso. Você trocou a intercessão de Jesus pela intercessão de Maria. Eu já sei que você vai falar, não, mas você está mentindo porque eu acredito que Jesus é o meu único intercessor. Isso não quer dizer que Maria não pode interceder por nós. Eu sei que é isso que você vai falar. Só que eu quero que você me prove na Bíblia e nos pais da igreja, onde Maria se coloca como intercessora. Alguma parte, um versículo que seja na Bíblia. Tá? Você não vai citar, porque não tem. E isso mostra que eu estou certo, que a sua igreja inventou toda essa parafernália teológica aí em torno dela. Então você larga um evangelho limpo, puro, em troca de fábulas e lendas e heresias medievais. Foi essa troca que você fez. Mas eu transicionei para a completude da fé. Para a completude da fé. Completude da fé. Que completude seria essa, né? Então quer dizer que nós temos um evangelho pela metade, e aí os católicos têm a completude. Bom, o único evangelho que nós temos é aquele que está nas escrituras sagradas. É esse. Tá? Fora isso, não é evangelho. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se mesmo um anjo do céu vier e vos pregar um outro evangelho, além daquilo que nós pregamos, que seja maldito, que seja anátema. E justamente é sobre esse anátema que a Igreja Católica está. Por quê? Porque ela pregou um outro evangelho. Um evangelho que não faz parte da tradição apostólica, que não faz parte do verdadeiro evangelho deixado pelos apóstolos. É um evangelho pseudo, é um evangelho apócrifo, que
joga sobre o fiel um monte de heresias que não estão nas Escrituras. E aí ele está sobre o manto da chamada tradição oral. Essa é a completude dele. A completude é acrescentar sobre as Escrituras tradições de homens. É enfiar no meio das Escrituras o tal magistério da igreja. Essa que é a completude dele. É como os mormons fazem, é como as testemunhas de Jeová fazem. A maioria das seitas, elas raciocinam dessa maneira. Olha, nós temos a plenitude do evangelho. Por exemplo, os adventistas, que também é uma seita, não são protestantes, não são evangélicos, eles dizem que você só terá o verdadeiro evangelho se você for para a igreja adventista do sétimo dia. Enquanto isso, você não tem o verdadeiro evangelho. Você tem um pouco do evangelho, mas o entendimento completo do evangelho está na igreja adventista do sétimo dia. Assim também é você com a sua completude do evangelho católico, que na verdade são o evangelho espúrios, né? Não é o evangelho. Se a igreja católica se baseasse apenas nas escrituras, né, eu ficaria quieto, né, estaria tudo bem. Agora, ela vai além das escrituras sagradas. Digo isso com frequência, que eu já sabia sobre Cristo, eu já tinha um relacionamento, ainda que elementar, com Cristo, quando eu era protestante. No arme católico, eu me relaciono intimamente, plenamente com Cristo, na Sagrada Eucaristia. Eu pensei que ele ia falar assim, através da oração, da consagração da vida, né, do jejum, né, das boas obras que nós fazemos para o próximo, eu me relaciono mais intimamente com Cristo. O que ele vai falar? Que ele vai comer a hóstia. E assim ele vai se relacionar, porque ele acredita que aquilo ali é de fato o corpo de Cristo, meu Deus do céu. Eu tenho vários vídeos falando sobre a questão da transubstanciação aqui, que é uma heresia medieval. Ninguém na história da igreja primitiva acreditava em transubstanciação. Ninguém acreditava. Até o século IX, com Pascasio Radbertus. O cara inventou essa teoria e de lá para cá isso aí pegou gosto na igreja ocidental e eles transformaram isso num dogma no concílio de Latrão, se não me engano. É assim que ele está se relacionando com Jesus. Um Jesus empacotado, um Jesus preso, um Jesus em cativeiro. Em cativeiro, sim, porque eles colocam Jesus lá no tal sacrário e eles acreditam que Jesus está presente na igreja católica porque eles conseguiram prender Jesus numa hóstia desse tamanho, está lá no sacrário, né? Que coisa maluca, gente. Que coisa doida. Esse é o evangelho que ele abraçou, que ele chama de completude. Bom, cada louco a sua loucura. Nos demais sacramentos, que são meios através dos quais aquilo que Jesus fez por nós na cruz chegam até nós. Jesus nos toca por meio dos sacramentos. Então, não foi tanto uma rejeição, pastor Paulo Cristiano, mas foi uma transição para a plenitude. E por fim, ele fala... essa parte mais interessante. Agora vai ficar legal. Agora vai ficar legal. Até agora estava chato, mas agora vai entrar a santinha do cabelo que ele levou para casa dele. Ele fala até de uma forma meio pejorativa. Esse cabelo de uma santa era o cabelo da grande Santa Teresinha do Menino. Uau! Uau! Da grande Teresinha do Menino Jesus. Então isso justifica ter um cabelo mágico em casa, não é? Porque, segundo a doutrina católica, principalmente esposada ali no Concílio de Trento, essas tais relíquias podem trazer para o fiel benefícios espirituais, graças, né? Tudo para o católico é graça. Então, esse é um dos maiores erros fundamentais da Igreja Católica. Esta relação entre natureza e graça. A natureza, ela está caída. A natureza, muitas vezes, ela não tem o poder sozinha de trazer a graça de Deus. É somente quem traz a graça de Deus é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É uma relação espiritual. Jesus nunca trabalhava do material para o espiritual, é sempre do espiritual. Sempre. Quando ele foi falar sobre o novo nascimento para Nicodemos, o Nicodemos pensava como os católicos: olha, será que eu tenho que voltar no ventre, né, da minha mãe para poder nascer de novo? Jesus falou assim: Nicodemos, você é tanto tempo líder aqui,
você ensina nas sinagogas, você não sabe o mínimo, o básico. O vento sopra onde quer. Quem é nascido do Espírito é Espírito, né? Então, o vento sopra onde quer. Você tem que nascer de novo da água e do Espírito. O que é a água? A água é o regenerar da palavra de Deus, aquela que purifica-nos, né? Uma água normal, o H2O, ele não tem poder para te purificar. Não tem poder algum para te purificar. O que purifica é a lavagem pela palavra, como está em diversos textos do Novo Testamento. É a palavra de Deus. E o Espírito Santo vem e vivifica essa palavra e nos dá o novo nascimento. É tudo espiritual. Outra maneira dos católicos entenderem também, como os judeus, foi naquele episódio de João, capítulo 6. Jesus falou, quem não se alimentar de mim, comer minha carne, meu sangue, não tem parte comigo. E aí o pessoal está pensando que era para comer a carne dele ali, o corpo dele. E Jesus falou, olha, o que eu tenho falado para vocês são espírito e vida. A carne, a matéria, para nada aproveita. Né? O que eu estou falando para vocês são coisas espirituais. Vocês vão receber coisas espirituais. Não depende da matéria. Não depende dessa intermédio da natureza. Tá? Mas os católicos caem no mesmo erro dos judeus do Novo Testamento. Jesus está falando das coisas espirituais, eles vão para as coisas materiais, né? E isso depois ele vai falar que é gnosticismo e tal. Meu, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nós vamos falar depois sobre gnosticismo. Quem mais se parece com o gnóstico? Será que somos nós evangélicos ou são os católicos? Mas vamos dar asa aí ao que o senhor Eduardo Faria, meu amigo, vai falar sobre a questão da Santinha. Eu tive a graça e o privilégio de ficar aqui em casa com a relíquia de primeiríssimo grau de Santa Teresinha do Menino Jesus. Deixa eu explicar para você o que é primeiro grau, segundo grau e até terceiro grau nesse linguajar católico sobre relíquia. Primeiro grau é algo que é do corpo do santo. Segundo grau, por exemplo, seria algo que pertence ao santo, as vestes, um sapato, coisa parecida. E até um terceiro grau, que seria algo que se relacionasse com esse moribundo, né? Por exemplo, você coloca uma imagem ao lado do corpo, para tocar no corpo deste tal santo. E por uma questão de virtude, essa virtude da relíquia do santo passa para essa imagem. Essa imagem começa a ter poderes benéficos para a vida do fiel. É mais ou menos isso, tá bom? Uma mecha do seu cabelo. Ficou aqui em casa durante 6 meses. Eu tive que devolver para o dono me emprestou. Essa é a maior parte. Emprestou pedaço do cabelo de uma mulher que já morreu há muito tempo. Gente, é por isso que eu falei, olha o nível que o cara chegou. Olha o nível que o cara chegou. Né? Mas, assim, para eles é uma virtude isso aí. É uma virtude. Meu Jesus amado. Vamos lá. Ficou aqui em casa e foi um período, assim, muito, muito, muito abençoado da minha vida. E eu sugiro, pastor Paulo Cristiano, que você leia A História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E você vai se deparar com a produção teológica de uma moça de 24 anos que nunca fez faculdade de teologia, e você vai ver o Espírito Santo agindo naquela moça de uma forma poderosíssima. Agora, uma coisa é você aprender com a virtude de uma pessoa. Tá? Eu não sou contra, os católicos querem ler a vida dos mártires, eu acho que até é benéfico. Nós temos também vários mártires protestantes, nós temos várias pessoas que nos inspiram através da sua fé, através da sua vida consagrada a Deus. Isso é uma coisa completamente diferente de você pegar pedaços desta pessoa e levar de um modo supersticioso para casa. Meu amigo, isso tem um nome, isso chama-se paganismo. Se você falasse isso no 2º século, 3º século da igreja, tá? Você seria reportado como um pagão ou um cristão de 2ª categoria. Isso era paganismo para os primeiros pais da igreja, principalmente para os apologistas ou polemistas na época. Então, você pegar pedaços, é lógico, depois do século IV, esse negócio vai ganhar volume. Lá com Agostinho a gente já vai ver que isso aí tá normal, essa bagunça aí de relíquias, e depois vai se avolumando cada vez mais, e o misticismo,
as superstições vão se avolumando também com o passar do tempo, conforme essa igreja vai se afastando cada vez mais do verdadeiro caminho da palavra de Deus, né? Porque é exatamente isso que acontece quando você nega o solo Escritura. Você vai se afastando cada vez mais do que é o padrão dito por Deus para você seguir. Então você começa a criar novos atalhos. Um atalho aqui, outro atalho ali, né? Não está na Bíblia, como diz um amigo nosso aí. Não está na Bíblia, não tem problema, a gente inventa, né? E é isso que a Igreja Católica faz. O que são as relíquias? A gente tem relíquias na Bíblia? Sim, a gente tem relíquia na Bíblia. Isso é incrível. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha, na verdade, né? E ele vai tentar agora é a melhor parte, porque agora ele vai para a Bíblia Sagrada, a sola Escritura, finalmente, né? Ele vai tentar justificar relíquias na Bíblia Sagrada. Preste atenção, gente. Olha como que esse povo distorce a palavra de Deus, né? Eles tentam encontrar todas essas parafernálias que eles mesmos inventaram nas Escrituras Sagradas, distorcendo. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu mostrar para vocês duas passagens bíblicas que falam das relíquias. Atos, capítulo 19, versículo 12. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz assim o texto bíblico: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que os lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e as doenças se afastavam deles, e os espíritos malignos se retiravam deles. Os lenços de São Paulo eram levados até os enfermos, e os enfermos eram curados. Veja aqui a Bíblia nos mostrando que a virtude de Deus, o poder de Deus, flui sim por meios materiais. A matéria... Assim, é complicado. Ele omitiu uma parte desse versículo. Não fala que apenas os lenços, mas a sombra de Pedro, né? O que você vai fazer? Você vai pegar a sombra e canonizar ela? Vai pegar a sombra e transformar numa relíquia? A sombra, alguém conseguiu a sombra de Pedro? Porque ela também fazia milagres, a sombra de Pedro. Agora, preste atenção. Olha como que não tem nada a ver. Deus utilizava isso porque era necessário. Os apóstolos eram poucos e havia uma multidão ali aglomerando em torno deles. E não tinha muita gente para ficar impondo as mãos. Deus usou os meios que ele tinha no momento. Usou os meios que ele tinha no momento. Pegou e começou a fazer milagres através, não foi por virtude deles, né? Foi através do poder de Deus. E os lenços eram usados. Agora eu pergunto para o Eduardo Faria, me mostra no Novo Testamento, principalmente em Atos ou nas cartas, aonde estão as relíquias que eles deixaram desses lenços? Aonde que eles foram colocados? Em qual igreja eles foram colocados? Para serem venerados, para serem transportados de casa em casa, né? Quem sabe talvez Tiago falasse assim para Pedro: Pedro, me dá aquele lenço lá que operou milagres, que hoje eu quero ter essa relíquia na minha casa para ser abençoado e passar horas maravilhosas com essa relíquia. Ou talvez, quem sabe, André, né? Ou Judas, né? O Judas do bem, ele falasse assim: Pedro, me dá um pouco da sua sombra, fica comigo aqui, principalmente ao meio-dia, quando o sol bate, aqui a sua sombra projetada sobre mim, para que eu seja abençoado. Onde está isso? Não está em lugar nenhum. É claro que eu exagerei aqui, fazendo uma hipérbole, né? Eu estou aqui mostrando e levando às últimas consequências esse raciocínio falacioso que o Eduardo está proferindo aqui. Ele quer comparar aquele episódio de Atos com as relíquias católicas romanas de agora, gente. O que é um absurdo. O lenço de Paulo, a sombra de Pedro, não se transformaram em relíquias. Foi algo que Deus usou naquele momento e pronto, e nunca mais usou. O que é completamente diferente das relíquias católicas, que fica viajando, passando de casa em casa, é pedaço de osso, pedaço de pé, cabelo da coitada da menina lá, que não deixaram nem a coitada falecer de direito, né? Pegaram o cabelo da menina e transformaram em uma relíquia. Gente, isso é absurdo. Isso você não vai encontrar no Novo Testamento, porque uma coisa é o lenço ser
o meio de cura ali naquele momento. Outra coisa completamente diferente são as relíquias católicas, que fica viajando aí, transportando, fazendo supostos milagres, né? A gente não vê isso em Atos dos Apóstolos. A matéria é boa. Mas tem uma outra passagem também, que são os ossos de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 21. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 21. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. A Sagrada Escritura nos mostra que um morto, em contato com os ossos de Eliseu, ressuscitou, segundo Reis, capítulo 6, versículo 13. Então eu citei uma passagem do Antigo. Deixa eu comentar essa passagem de Eliseu. Essa passagem de Eliseu, ela sofre do mesmo problema da passagem de Atos. Primeiro, como ele conta aí, parece que existia um túmulo lá de Eliseu, onde todo mundo fazia peregrinação para esse túmulo, e tinha um cara morto, e de repente alguém falou assim, olha, como os ossos de Eliseu é uma relíquia, e ele era um homem santo de Deus, eu vou jogar esse morto lá, e esse morto vai reviver. Foi isso que aconteceu? Claro que não, gente. É só ler a passagem. Eles estavam no meio de uma guerra ali, e deixaram um cara morto para trás, porque o inimigo estava vindo sobre eles. E ali eles jogaram de qualquer maneira naquela cova. Eles nem sabiam que era talvez cova de Eliseu ali, que estava ali os ossos de Eliseu. Para você ter uma ideia como que era o negócio. Né? Ninguém ficava venerando o osso de ninguém, venerando o cabelo de ninguém. Né? O ditame de Deus ali, o jeito de Deus proceder com os israelitas, era ao contrário das nações pagãs. As nações pagãs veneravam essas coisas. Por exemplo, o Egito. Os egípcios veneravam essas coisas. Os hebreus foram proibidos disso. Aí, de repente, alguém, joga lá e o cara revive. Aconteceu um milagre. Por que aconteceu um milagre? Se você vê o contexto, você vai observar que Eliseu fez uma profecia sobre o extermínio daquela nação. Então, era como se Deus estivesse falando, olha, não é porque Eliseu morreu que o poder e a profecia e a minha promessa morreu com ele. É Deus falando, olha, eu estou novamente mostrando que eu estou com o povo de Israel. Tá? Fazendo esse milagre. Agora eu pergunto, os ossos de Eliseu viraram relíquia? Alguém pegou os ossos de Eliseu e levaram para casa? Algum judeu, algum profeta, algum sacerdote guardou esses ossos e ficou passando de casa em casa para as pessoas serem abençoadas? Tinha alguma virtude esses ossos de Eliseu depois daquele milagre? Não, você não ouve falar em lugar nenhum, nem mesmo talvez nessa tradição judaica, porque não existia isso. Agora ele quer comparar uma passagem que não tem nada a ver com as tais relíquias católicas, o proceder da Igreja Católica para com esses objetos ou esses pertences desses moribundos. É lamentável. Você vê como que a pessoa distorce assim a palavra de Deus. Agora ele vai para Agostinho, ele vai para um pai da igreja. Por que ele vai para o 5º século? Eu gostaria que ele encontrasse isso no 1º, 2º, 3º, 4º século da igreja cristã. Ele não encontra. Essas coisas vão começar a aparecer depois de meados do 4º século. Mas ele vai citar Agostinho, 5º século. Registrada no livro Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala sobre um cego que encostou seu lenço nos restos mortais de 2 santos, São Gervásio e São Protássio. Esse cego encostou o lenço, ele foi tateando pela multidão, chegou até o caixão, encostou o lenço no cadáver dos santos e depois colocou o lenço nos seus olhos, e o cego recobrou a vista na frente de toda a cidade, de toda a população. Santo Agostinho, né, os protestantes gostam tanto de Agostinho, Santo Agostinho narra no livro Confissões a cura de um cego por causa da... Bom, eu não sei se é a mesma passagem que ele leu. Eu acho que ele errou aí no gênero, né? É feminino e não masculino. Parece que era uma mulher. Essa passagem, Agostinho fala de uma mulher, que realmente, a não ser que ele tem uma outra passagem aí que eu não estou sabendo. Mas aqui eu li, essa mulher, ela realmente toca e ela recobre as vistas, ela é curada, tá? Algo completamente das relíquias católicas atuais. Agostinho não acreditava que os mártires tinham que receber culto,
ele não acreditava que relíquias deviam ficar sendo distribuídas. O que aconteceu foi um episódio, tá, que a pessoa toca lá, aquela pessoa tem uma fama de santidade e aconteceu esse milagre. Se foi verdade isso realmente, né? A gente não pode acreditar em tudo que é narrado pelos pais da igreja também. Tem um monte de lendas aí que eles engoliam como se fosse verdade. Mas vamos supor que realmente é uma história verídica. A pessoa simplesmente tocou ali e reviveu, pronto. Aquilo não é uma relíquia. Ninguém pegou aqueles ossos e saiu distribuindo em igrejas, espalhando esses ossos. Ninguém venerava esses restos mortais, porque Agostinho proíbe isso. Ele é contra isso. Ele chama isso de paganismo. Os pagãos faziam isso. Os cristãos não. Os cristãos honravam os restos mortais dos seus mártires. Agostinho fala isso. E aí, dentro deste contexto, que ele vai citar alguns desses milagres. Mas esse episódio nem de longe se parece com o que é proferido hoje ou ensinado hoje pelo catolicismo a respeito dessas relíquias. Relíquias de um santo. O que são as relíquias, gente? As relíquias de um santo são um testemunho da santidade dos homens e mulheres de Deus. As relíquias do santo são um testemunho da ressurreição da carne. Por que nós gostamos tanto das relíquias? Porque isso nos lembra da ressurreição da carne e um testemunho... Meu Deus do céu, eu achava que o testemunho da ressurreição era a ressurreição de Cristo, não restos mortais de algum outro santo. Olha a inversão que esse povo faz. É por isso que você abandonar só a escritura, você começa a criar um monte de besteiras para colocar no lugar, de acordo com a imaginação criativa da religião. Então, olha o que ele diz, que isso aponta para a ressurreição. Aponta nada. O que aponta para a ressurreição? O que aponta para a ressurreição é a promessa de Jesus. É a ressurreição de Cristo. É isso que Paulo fala lá no capítulo 15 de Atos. Olha que interessante. Um capítulo inteirinho, Atos não, capítulo 15 de 1 Coríntios. Um capítulo inteirinho, longo, que Paulo vai tratar sobre a ressurreição. Ele esqueceu de falar das relíquias. Puxa, ele poderia ter tido a oportunidade de falar para os coríntios, olha, a ressurreição, ela é fictícia, é factual. Por quê? Por causa das relíquias dos santos. Por causa dos lenços de Pedro. Por causa dos ossos de Eliseu. Nós devemos olhar para esses ossos e assim nós devemos acreditar na ressurreição. Mas o que Paulo ensina? Ele aponta para quem? Para Cristo. Não aponta para relíquias. Então, mais uma vez, essa é a completude do evangelho que o Eduardo Faria acredita que agora ele tem, né? O Cristo completo. Nós não somos gnósticos. Os gnósticos rejeitam a matéria. Por isso que eu digo aqui que o protestantismo tem um quê de gnosticismo ao negar uma igreja visível, ao negar que os sacramentos são sinais sensíveis, eficazes, ao negar as próprias relíquias. Ou seja, eles não gostam daquilo que é material, eles são dualistas. É o mundo espiritual e o mundo físico, e a gente tem que se libertar da matéria para ir para o espírito. Não mesmo, e ele sabe que não. Ele sabe que não. Ele sabe que ele proferiu uma mentira aqui. Ele foi desonesto agora. Ele sabe muito bem que os evangélicos não acreditam nisso. Existe um ou outro aí desavisado que acredita que a gente vai deixar o corpo e morar eternamente no céu. Mas a maioria esmagadora dos evangélicos, eles sabem muito bem que a nossa esperança é a ressurreição da carne. Nós acreditamos sim na imortalidade da alma, mas alma sem corpo não é pessoa. E todo o evangélico sabe disso. O Eduardo Faria sabe muito bem disso. E ele sabe que ele mentiu nessa parte. Não é pelo fato de você negar sacramentos que os próprios ortodoxos negam, né? Os sacramentos católicos não são 7 para eles, né? Não é porque eu tenho que negar uma igreja invisível. Ninguém nega uma igreja invisível, uma igreja visível. Existem as igrejas locais. O apóstolo Paulo escreveu para igrejas locais, João escreveu para igrejas locais. Há uma igreja visível localmente. O que não existe é um império religioso chamado catolicismo romano que quer se portar como a única igreja visível de Cristo na Terra. Isso nós negamos mesmo. Tá? Isso não existe nas Sagradas Escrituras e não existe na patrística também. Isso nós negamos. Mas isso faz de nós gnósticos? Claro que não. Quem de nós nega a matéria? Quem de nós nega a carne? Agora, o negócio fica perigoso quando você coloca o catolicismo no meio disso aí, né? Vamos ver então um pouquinho
sobre gnosticismo e catolicismo? Olha que interessante. Quem que possuíam vários intermediários entre Deus e os homens? Quem? Os gnósticos. Quem possui vários intermediários entre Deus e os homens? Quem? Hoje em dia, dentro da religião cristã? Os católicos romanos. Então, isso é gnosticismo. Outra, os gnósticos foram os primeiros a aparecerem com imagens, venerando imagens de Cristo. Isso é denunciado por Irineu. Irineu taca as escrituras em cima dos gnósticos. Então ele fala assim, apareceram uns caras aí com busto de Jesus, que diz que é de Jesus, junto com Platão, e começa a venerar isso aí, e fala que é cristão. Isso aí não é cristão, não. Então os gnósticos, que aqui foram os primeiros a usar imagens de escultura, de santos, de Jesus, de Maria. Os gnósticos foram os primeiros a falarem de uma tradição fora das escrituras, que alegadamente fora transmitido por Cristo, e isso foi combatido por Irineu. Eles foram os primeiros a levantar essa lebre aí de tradição fora das escrituras sagradas, que só os iniciados conseguiam aprender. Os gnósticos foram os primeiros a elaborar uma sucessão apostólica. Muitos gnósticos eram celibatários, eles eram contra o corpo. Aí quando você vai para o catolicismo medieval, você vê as ordens monásticas, que proíbem casamento, que proíbem comer certos tipos de alimentos em certos dias. Aí você tem a Opus Dei, que foi até denunciada aí por se flagelar, porque acreditar que o corpo é mau. O catolicismo tem todos os traços de um gnosticismo. Tem todos os traços. E agora, por último, os dogmas marianos, a maioria deles, são 4 dogmas, São 4 dogmas. Pelo menos 2 é certeza que vieram de ensinos gnósticos. A perpétua virgindade de Maria e também a Assunção de Maria. Principalmente a Assunção de Maria. Ela é claramente gnóstica. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar para você aqui, onde eu explico essa questão da Assunção de Maria e por que isso é gnosticismo. Isso é consenso acadêmico, tá? O primeiro livro que fala sobre, a primeira obra que fala sobre a Assunção de Maria era um livro gnóstico, depois foi depurado por algumas leituras cristãs. Então, meu querido, se há traços de gnosticismo, esses traços se encontram muito mais na Igreja Católica do que na Igreja Evangélica. A matéria é boa, nós cremos na ressurreição da carne. E há exemplos bíblicos, há exemplos históricos de que as relíquias dos santos carregam virtude de Deus. E sim, eu tive aqui uma relíquia de Santa Teresinha. E aí eu digo que é melhor a relíquia de Santa Teresinha do que a fronha ungida, a colher de pedreiro ungida, o tijolinho ungido, a chave ungida, que se vê. Eu também concordo com você. Aqui a gente está concordando. Eu assino embaixo do que você falou. Agora, de onde que elas copiaram isso? De onde que essas seitas neopentecostais, que para mim isso é seita, rosa ungida, agorada, a agorada é a água benzida. Só muda o nome, lenços que são dados para tirar o mal de casa. Então onde que eles copiaram isso, Eduardo? Das igrejas protestantes? Copiaram isso dos luteranos, presbiterianos, dos assembleianos, dos metodistas, ou copiaram isso do catolicismo? Isso é cópia do catolicismo. Se você está acusando essas igrejas, é porque elas estão fazendo cópia daquilo que vocês ensinam errado, tá? Desse fetichismo, tá? Porque isso que é fetiche, dotar de poderes objetos materiais. E isso, essas igrejas, como a Igreja Universal, a igreja lá do cara do chapéu, todas elas trabalham desta maneira. Infelizmente, é isso que você tem que engolir. Vai falar mal dos evangélicos? Você acaba passando vergonha, porque tudo que você nos acusa pode se virar contra você. Porque a sua igreja está atolada até aqui em superstições, em lendas, em doutrinas antibíblicas e extra-bíblicas. Vamos continuar. Então, assim, é muito fácil alguém vir caçoar das nossas relíquias, sendo que no arraial deles, eles estão vendendo fronha ungida para dormir melhor. É mais ou menos igual vender indulgências e tirar a alma do meu vô do purgatório. Vender indulgências e falar que meus pecados podem ser perdoados com um cheque em branco.
Porque era justamente isso que acontecia na Idade Média. As pessoas vendendo indulgências. Por isso que Martinho Lutero, ele vai e prega suas 95 teses na igreja de Wittenberg, né, para acabar com essa palhaçada de vender indulgências. E com elas vai tudo. Relíquias, vai a questão do purgatório e por aí vai, né? Quantas missas você tem que pagar para rezar pela alma do seu pai, do seu avô, do seu tio que está no purgatório, né? Por aí a gente percebe quem tem telhado de vidro, Eduardo, não joga pedra no telhado dos outros. Então, como diz aquele ditado, né? Antes de falar do rabo do outro, né, senta no seu rabo. Pois muito bem. As relíquias, então, meus irmãos, são algo tremendo, virtuoso, poderoso na nossa fé. E tem um livro de um historiador de Harvard, chamado Peter Brown, que ele traça o crescimento do cristianismo primitivo correlacionando com o crescimento e com o espalhar das relíquias dos mártires. É uma coisa maravilhosa. O título do livro, se vocês quiserem depois dar... Olha, ele vai citar agora um livro onde ele acabou de falar que a expansão do cristianismo acontece junto com a expansão das relíquias. Querendo colocar alguma virtude cristã nas relíquias, como se as relíquias fossem assim a causa da expansão missionária dessas igrejas, né? Só que ele não explica o seguinte. Eu vou mostrar algumas questões sobre relíquias aqui. Ele não explica o seguinte. Na Idade Média, isso virou uma febre. Por quê? Porque os imperadores, eles começaram a colocar como dogma, como exigência, as igrejas terem relíquia. Então toda igreja que se prezasse, que quisesse autoridade, ela teria que ter relíquia de algum santo. E aí começou uma loucura, uma correria nos cemitérios cristãos para buscar algum osso, algum objeto de algum santo. Quais eram os primeiros supermercados de relíquia que eles iam buscar? Na Terra Santa e depois nas catacumbas. As catacumbas viraram assim um sítio de escavações para desenterrar osso de santo, ou suposto santo, né? E isso criou o quê? Criou um mercado negro de relíquias, tá? Se você não quiser acreditar em mim, vai até a internet, busque livros abalizados de história e eles vão falar para você, eles vão mostrar justamente isso aí. Virou um mercado negro a busca por relíquias. Isso virou uma loucura. Por quê? Porque o homem medieval é um homem supersticioso. Ele queria algo que protegesse ele das doenças, protegesse ele das calamidades físicas, naturais, né? Da ira de Deus. Então eles tinham que ter alguma coisa que o protegesse, algum amuleto que protegesse. Esse amuleto, revestido de couraça cristã, chamava-se relíquias. Essa é a verdade da expansão das relíquias com a expansão dessas igrejas, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre relíquia? Vamos lá, eu separei algumas coisas aqui. Primeira coisa, as relíquias, elas não aparecem, elas só aparecem com culto aos santos, tá? Onde não há culto aos santos, não há culto às relíquias, tá? Isso é uma norma. Essa conta, ela fecha dessa maneira. Ele citou um livro aí de um estudioso católico que vai falar sobre as relíquias e do culto aos santos. Agora, eu tenho um outro aqui, que está em minhas mãos, também é um historiador católico, que vai falar do culto aos santos. Preste atenção que ele vai falar sobre isso. Aqui no capítulo 1, a história do culto aos santos. Ele vai falar o seguinte, ó, na parte 2, a intercessão dos santos. A igreja primitiva possuía, portanto, critérios claros. Quando alguém morria, sentia-se impulso e gratidão à sua vida que tinha sido boa, ou ainda havia preocupação se ela tivesse sido perdida. Assim escreve o apologista Aristides no século II. Quando entre eles um justo deixa o mundo, alegram-se e agradecem a Deus. Se, no entanto, veem que um deles morre na impiedade e nos seus pecados, choram amargamente sobre ele e gemem, sabendo que está encaminhado ao castigo. Tá? Aqui ele não fala de purgatório. Olha que interessante.
Ele não fala, olha, se ele cometeu pecado, ele foi para o purgatório. Se for pecados veniais, agora se for pecado mortal, ele foi para o inferno. Ele não fala isso, ele não faz essa distinção. Aí o autor vai prosseguir, olha o que ele vai falar. Aquilo que ainda aqui falta completamente é o modo para nós habitual de invocar estes santos no paraíso. Agora preste atenção nessa parte. Nos primeiros tempos da igreja não se encontra nenhum testemunho da invocação dos santos. Isso não sou eu, protestante, falando, isso é um católico falando. Tá, Eduardo? Tem mais. Este fato, talvez surpreendente para os ouvidos modernos, olha que interessante, ou para os ouvidos católicos, né? Como o do Eduardo, explica-se com a ideia de que se fazia de Cristo e com a consequente necessária separação do ambiente religioso circunstante, oculta invocação tardio judaica dos justos e dos mártires não foram adotados inicialmente. A cristandade primitiva tinha clara consciência de dever de afastar-se do ambiente judaico e helenístico, que conhecia mediadores, justos e intercessores nas funções e nas formas mais variadas, porque podia reconhecer somente a Cristo como mediador e intercessor. O único é Deus, o único também o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E aquele que por meio de Jesus Cristo se aproximaram de Deus eram considerados salvos. Cristo de fato está sempre vivo para interceder por eles. Prestou atenção? Aqui não tem Maria, aqui não tem intercessão de santos, aqui não tem intercessão de Maria. A doutrina de intercessão de santos e, por sua vez, das relíquias, não encontra guarida no cristianismo primitivo. Isso é de séculos depois, principalmente do quarto século para frente. Agora, nós temos em 373 um escrito de Basílio, onde ele vai, a Basílio está lá no meados do quarto século, tá? Da metade do quarto século para frente. Na carta 155 dele, ele vai falar dessas relíquias. Se você enviar as relíquias dos mártires para cá, você fará bem. É nesse período, no segundo século, que a prática de guardar relíquias para a veneração começa-se a disseminar, mas não sem oposição de outros pais da igreja. Tá? Então, quarto século para frente. A gente não tem isso nos 3 primeiros séculos. Essas inovações começam justamente do quarto século para frente. Agora, de onde vem a inspiração para a gente, para os católicos ou para aquele pessoal lá da Idade Média, de onde vem a inspiração de venerar relíquias? Tá? Não sou eu e eu não vou citar nem o livro protestante, eu vou citar aqui a Enciclopédia Católica Online. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na enciclopédia, então? Olha o que ela diz aqui, bem no comecinho, sobre as relíquias. Ela vai falar o seguinte, ó. A palavra relíquia vem do latim relicae, e em contrapartida, a sua grega leipsana, que já antes da propagação do cristianismo era usada em seu sentido moderno, a saber, de algum objeto notável, parte do corpo ou roupas, permanecendo como um memorial de um santo que partiu. Tá? Isso não é santo cristão, porque ele está falando que é antes do cristianismo. É santo de alguma outra coisa, de alguma outra religião. A veneração de relíquias, de fato, e até certo ponto, um instinto primitivo. Até certo ponto, um instinto primitivo. E está associada a muitos outros sistemas religiosos além do cristianismo. Em Atenas, os supostos restos mortais de Édipo e Tiseu gozavam de uma honra que é muito difícil distinguir de um culto religioso. Enquanto Plutarco dá um relato de translação dos corpos de Demétrio e Fócio, que em muitos detalhes antecipa a prática cristã da Idade Média. Os ossos ou cinzas de Esculápio em Epidauro, de Pérgicas I, na Macedônia, e até mesmo, se podemos confiar na declaração de Cloricon de Pascale, do persa Zoroastro, foram tratados com a mais profunda veneração. Quanto ao Extremo Oriente, a famosa história da distribuição de relíquias de Buda, um incidente que se acredita ter ocorrido imediatamente após sua morte, parece ter encontrado confirmação notável em certas descobertas arqueológicas modernas. Em qualquer caso, o desenvolvimento extremo da adoração de relíquias entre os budistas de todas as seitas é um fato incontestável. De onde que vem mesmo, Eduardo? A inspiração para as relíquias? É do cristianismo primitivo? Não. É da Bíblia? Não. Das religiões pagãs. E isso quem está falando é a Enciclopédia Católica. Tá? Depois ela vai falar que isso passou para a Idade Média, isso foi copiado pelos cristãos,
não sem uma causa, que muitos cristãos estavam vindo para a igreja sem a devida conversão e trazendo todas as suas práticas pagãs e introduzindo dentro deste cristianismo que estava ali em ebulição a partir do quarto século. Mas tem algo mais interessante aqui, olha, que eu vou deixar. Além de tudo, essa prática é uma prática corrupta, tá? Por que uma prática corrupta? E a própria enciclopédia vai falar, vamos voltar lá na enciclopédia, ela vai falar sobre a questão dos abusos. Olha aqui que interessante. Ó. Naturalmente, era impossível que o entusiasmo popular fosse despertado a um nível tão alto em um assunto que facilmente se prestava ao erro, à fraude, à ganância de ganho, sem pelo menos a ocorrência ocasional de muitos abusos graves. Já no final do século IV, Santo Agostinho, denunciando certos impostores vagando com o hábito de monges, os descreve como lucrando com a venda de relíquias espúrias. No Código de Teodósio, a venda de relíquias é proibida, mas inúmeras histórias das quais seria fácil ver em uma longa série, começando com os escritos de São Gregório de Tours, provam-nos que muitas pessoas sem princípios encontraram um meio de enriquecer-se por uma espécie de comércio nesses objetos de devoção, a maioria dos quais, sem dúvida, eram fraudulentos, no início do século IX. E aí, tem uma parte aqui interessante. No entanto, continua sendo verdade que muitas das relíquias mais antigas, preste atenção, muitas das relíquias mais antigas devidamente exibidas para veneração nos grandes santuários da cristandade, ou mesmo na própria Roma, devem agora ser pronunciadas como certamente espúrias ou abertas a sérias suspeitas. Para tomar um exemplo da última classe, as tábuas do presépio, um nome que por muito mais de 1000 anos foi associado como agora à Basílica de Santa Maria Maggiore, só podem ser consideradas duvidosas. Em sua monografia, Le Morey, aí vai falar um título em francês aqui, o Monsenhor Cosaluzzi declara francamente que todas as evidências positivas para a autenticidade das relíquias do presépio estão faltando antes do século XI. Tá? E aí eu tenho esse livro aqui muito interessante, que vai falar um pouco sobre as relíquias. Na página 63, chama-se Babilônia, a Religião dos Mistérios. Ele vai tocar um pouquinho sobre a questão das relíquias. Olha o que ele vai dizer, olha. O notável reformador João Calvino mencionou a inconsistência de várias relíquias no seu dia. Várias igrejas diziam que possuíam a coroa de espinhos, outras as talhas usadas por Jesus no milagre de Caná. Um pouco do vinho pode ser achado em Orleans. A respeito de um pedaço do peixe frito que Pedro ofereceu a Jesus, Calvino disse: ele deve ter sido maravilhosamente bem salgado, se tinha de ser conservado por tão longa série de eras. O berço de Jesus era exibido para veneração cada véspera de Natal na igreja de Santa Maria Maior em Roma. Várias igrejas afirmavam que tinha as fraldas de Jesus. A igreja de São Tiago em Roma apresentava o altar no qual Jesus foi colocado quando foi apresentado no templo. Até mesmo a pele do prepúcio, olha aí gente, olha, a pele do prepúcio de sua circuncisão era mostrada pelos monges de Charroux, uma coisa assim. Que como prova de sua autenticidade, declararam que havia derramado gotas de sangue. Olha os milagres aí, né? Os católicos gostam de falar sobre milagres, principalmente sobre sangue, né? É sanguinolenta essa história católica de milagres. É sangue para todo lado. Alguém come a hóstia e começa a cuspir sangue, enfim. Só que aqui é uma fraude. Uma fraude autenticada por pseudos milagres. Várias igrejas afirmavam que possuíam o santo prepúcio. Várias igrejas. Então Jesus tinha mais de um órgão genital, né? Incluindo uma igreja em Colombos, França, a igreja de São João em Roma e a igreja de Puy em Velay. Outras relíquias incluíam as ferramentas do carpinteiro José, ossos do jumentinho no qual Jesus cavalgou, entrando em Jerusalém, o cálice usado na última ceia, a bolsa vazia de Judas, a bacia de Pilatos, o manto de púrpura lançado sobre Jesus pelos soldados que zombavam, a esponja levantada por ele na cruz, cravos da cruz, fios de cabelo da Virgem Maria. Olha aí os fios de cabelo da Virgem, hein, Eduardo? Se você for atrás, rapaz, acho que você consegue. Alguns castanhos, alguns louros, alguns ruivos e alguns pretos. As madeixas da Virgem Maria. Só que a Virgem Maria
pelo jeito era bem moderninha, porque ela vivia trocando, né, a cor do cabelo. Era loiro, preto, castanho, ruivo e por aí vai, de acordo com o gosto da igreja. Eles iam colocando isso como relíquia, por quê? Porque isso aí dava autenticidade, dava fama para aquela igreja. É por isso que as igrejas foram se avolumando, Eduardo, tá? É por causa desse comércio indevido, fraudulento das relíquias na Idade Média. E para não falar que estou falando aqui de um livro protestante, vamos lá numa página da National Geographic. Ele vai falar aqui, olha o título. O título é Por que há 4 cabeças de João Batista? Aí ele vai falar de 4 igrejas que cada uma possui a cabeça de João Batista. Vamos ver? A primeira das 4 cabeças de João Batista está na mesquita Omíada, em Damasco, Síria, construída sobre uma igreja cristã que já teve o nome do Marte. Tradições cristãs e islâmicas sustentam que sua cabeça foi enterrada na igreja original, que data do final do século IV. Tá? Então essa é a primeira cabeça de João Batista. Mas aí, como o João Batista, ele era o tipo assim de um dragão, né? Porque ele deveria ter 4 cabeças. Existe no Museu Resney, em Munique, Alemanha, um relicário, um recipiente para relíquias. Supostamente serve como lar para a cabeça de João Batista. A relíquia faz parte de uma extensa coleção que já foi possuída pelo Duque Williams, uma coisa assim, 5, e seu filho Maximiliano. O museu alega que o Papa deu permissão a esse duque, né, para adquirir relíquias em 1577. São Silvestrino, em Capite, uma basílica católica em Roma, afirma conter a parte superior do crânio de João Batista, menos sua mandíbula. A igreja se tornou o lar de relíquias de santos e mártires das catacumbas romanas no século IX. E como resultado, a cabeça de João Batista tem sido uma das muitas relíquias presentes no local desde pelo menos o final do século XII. A 4ª cabeça de João Batista foi incorporada a uma das pedras angulares da Catedral de Amiens, França. A cabeça chegou por uma rota relativamente comum durante a Idade Média. Quando Valon de Sarton, um padre de uma igreja na Picardia, retornou das cruzadas em 1206. Ele trouxe consigo várias relíquias sagradas, incluindo a cabeça de João Batista, que ele diz ter sido encontrada em Constantinopla. Puxa vida, esse João Batista, onde que ele andava com a cabeça, né? 4 cabeças que são relíquias de João Batista. Eu só estou citando a cabeça de João Batista, para você não perder a cabeça, tá? Agora, você quer perder a cabeça? Vamos para outros relicários. Tem leites da Virgem Maria, né? Olha, gente, é uma parafernália de falsas relíquias. Mas essas relíquias falsas, elas fazem milagres, né? Isso é virtude do santo? Claro que não. Isso é engodo satânico. Isso é engodo diabólico. Gente, os católicos estão enfiados em superstições. Só o Espírito Santo para libertar essas pessoas realmente, para trazer luz. E a luz vem através da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde está a verdade? Disse Jesus, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Ela é a verdade. É por isso que quando você rejeita o solo escritura, você fica suscetível a todo tipo de engodo, de engano religioso. E as relíquias é um destes enganos. Então, Eduardo, seus versículos não provaram nada, tá? Simplesmente mostrou que você é um bom exegeta, aquele que leva para dentro do texto a sua própria interpretação, os seus próprios pressupostos teológicos, e mostrou ainda por cima que as relíquias não têm base. Na história da igreja antiga, ainda por cima é um tremendo de engodo, porque a maioria delas são falsas, como a sua própria enciclopédia acabou de afirmar. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia dos católicos romanos, que eles possam encontrar a verdade através da luz da palavra de Deus. Mas eu acho que eu não fui muito ácido e o vídeo já ficou muito grande. Eu peço perdão, não era para ser tão grande assim. Mas eu quero pegar essa outra parte. Tem um vídeo com o Eduardo, ele vai falar sobre o meu curso de teologia. Meu Deus do céu, eu tô louco para fazer uma reação a essa parte do vídeo. Estou louco para fazer uma reação, porque eu vou mostrar como que o Eduardo foi desonesto. Mas isso é para o futuro, tá? Não é para agora não. Eu vou entrar de férias, vou relaxar minha cabeça, nada de apologética, somente curtir as férias com a minha digníssima esposa e depois eu quero voltar renovado, com todo o gás, para defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí, rapaz. Tá? Se inscreva se não é inscrito e espalhe o nosso vídeo para que o nosso canal tenha mais relevância. Que Deus abençoe você
e até o próximo React. Tchau!